Você abre os olhos e o primeiro pensamento é dor. Não a dor abstrata de uma vida difícil, mas a dor física, concreta, que você sente nas costas, nos joelhos, nas mãos rachadas pelo sol e pela areia. O cheiro que chega até você, antes mesmo de você enxergar qualquer coisa, é uma mistura de estrume de animal, peixe seco, suor humano fermentado e o barro úmido do Nilo que impregna tudo, as paredes, a roupa, a pele, o ar. Você está deitado em uma esteira de junco sobre um chão de terra batida. Não há colchão. Não há travesseiro. A casa ao seu redor tem paredes de adobe, tijolos feitos de lama misturada com palha e esterco, e o teto baixo é de galhos cobertos de barro seco. A luz que entra pela abertura estreita, que funciona como janela, é alaranjada e brutal. O sol egípcio de 1200 a.C., e ele já está alto no céu. Isso significa que você dormiu demais. Isso significa problema. O som lá fora é constante e sufocante. Vozes em egípcio antigo, crianças chorando, cachorros latindo, o mugido de bois sendo levados para o campo, o bater rítmico de algo sendo moído. A temperatura já passa dos 38 graus e o dia mal começou. Você se levanta da esteira e sente o joelho direito travar. Isso é normal. Você tem aproximadamente 30 anos e seu corpo já parece ter 60. Estudos osteológicos conduzidos por pesquisadores como John Romer e análises do cemitério de trabalhadores de Gizeh, publicadas pelo Museu de Campo de Chicago, mostram que os esqueletos de trabalhadores egípcios dessa época apresentam desgaste articular severo, fraturas curadas sem tratamento adequado e inflamação crônica nos tendões a partir dos 25 anos de idade. Você não sabe o que é artrite. Você só sabe que dói. O Egito de 1200 a.C., durante o reinado de Ramsés III, é uma civilização no auge de seu poder político e no limite de sua capacidade humana. O faraó é considerado um deus vivo, filho de Ra, intermediário entre os mortais e o cosmos. Isso significa que tudo que ele ordena é sagrado e inquestionável. Você não é nobre. Você não é sacerdote. Você não é escriba. Você é um trabalhador de aldeia às margens do Nilo, em algum lugar entre Tebas e Mênfis, e sua vida inteira, desde o momento em que nasceu até o momento em que morrer, será determinada por essa posição. Dados do papiro Harris Primus, um dos documentos mais longos já encontrados no Egito Antigo com mais de 40 metros de comprimento, mostram que durante o reinado de Ramsés III existiam centenas de milhares de trabalhadores subordinados diretamente aos templos e ao Estado. Esses trabalhadores recebiam rações, não salários. Recebiam pão, cebola, cerveja e às vezes peixe seco. Quando as rações atrasavam, eles não tinham para onde recorrer exceto a greve, e o papiro de Turim registra a primeira greve trabalhista documentada da história humana, ocorrida exatamente nesse período, quando os trabalhadores de Deir el-Medina cruzaram os braços porque estavam sem comida há 18 dias. Isso não é romantismo histórico, isso é fome documentada em papiro. Você come antes de sair. O café da manhã é o que sobrou da noite anterior. Uma bola de pão feita de farinha de trigo grossa, quase sem refinar, misturada com areia do processo de moagem. Análises dentárias de múmias e esqueletos do período Novo Reino, publicadas por pesquisadores como Judith Miller e Franz Jonckheer, mostram que virtualmente todos os adultos egípcios de classe trabalhadora tinham esmalte dental completamente destruído, com desgaste severo causado pelas partículas de areia e pedra presentes no pão. Muitos tinham abscessos dentários graves que levavam a infecções no maxilar que podiam ser fatais. Você mastiga devagar porque qualquer pressão excessiva no dente traseiro do lado direito causa uma dor que faz sua visão escurecer. Você lava com um gole de cerveja rala, não porque você seja alcoólatra, mas porque a água do Nilo está contaminada. E a cerveja, levemente fermentada, mata pelo menos parte dos patógenos. A cerveja egípcia era espessa, turva, com baixíssimo teor alcoólico, mais parecida com
Um mingau líquido fermentado do que com qualquer coisa que você reconheceria hoje. Você a toma de um recipiente de barro. Há moscas em cima do recipiente. Você as espanta e bebe assim mesmo. Você chegou até aqui nessa reconstrução e antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Tente imaginar acordar assim todos os dias, sem exceção, desde que tem memória, sabendo que seus filhos vão acordar da mesma forma, e os filhos dos seus filhos também. Essa era a realidade de uma esmagadora maioria das pessoas que já viveram no Egito Antigo. Não os faraós das pinturas, não os sacerdotes dos templos dourados, as pessoas reais de carne, osso e dor. Escreve aqui nos comentários. Você acha que a vida era mais difícil no Egito de 1200 a.C. ou em algum outro período histórico que você já estudou? Me conta a sua opinião porque eu leio todos os comentários. E se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora, porque toda semana tem uma reconstrução nova dessas, mergulhando em civilizações que moldaram o mundo que você vive hoje. O botão de inscrição está logo ali e custa 0. E significa muito para que esse conteúdo continue chegando até você. O trabalho começa assim que você sai da sua casa de adobe. O campo fica a menos de 1 quilômetro, mas o caminho já é um exercício de resistência. O sol bate direto no topo da cabeça. Você usa um pedaço de linho enrolado como proteção, mas o tecido está surrado e a proteção é mínima. Seu trabalho hoje, como na maioria dos dias, é no campo de um proprietário de terra local que paga sua família em grãos e rações pelo uso da sua força física. Você não possui a terra. Você nunca vai possuir. O sistema agrário egípcio concentrava a propriedade nas mãos do faraó, dos templos e de uma pequena elite de funcionários do Estado. Você e sua família são o que os textos egípcios chamam de merit, uma palavra que os historiadores traduzem como servos ou trabalhadores dependentes, pessoas presas ao sistema por dívida, por nascimento ou por ambos. Análises dos esqueletos encontrados na necrópole de trabalhadores próxima às pirâmides de Gizé, conduzidas pela equipe da Universidade de Harvard, liderada por Anne Macy Roth, revelaram fraturas cicatrizadas nos braços, nos pés e na coluna vertebral, que indicam carga física extrema e repetitiva, começando na adolescência. Vértebras comprimidas, discos herniados antes dos 20 anos. Seu próprio pai morreu aos 38 anos, com a coluna curvada como um arco e os joelhos que não dobravam mais. Você costumava pensar que ele era velho. Agora você tem 30 anos e entende. A jornada de trabalho não tem horário fixo, mas tem um começo claro. O nascer do sol e um fim prático. Quando o calor se torna tão extremo que qualquer esforço físico vira risco de morte. Isso significa trabalhar das 5 da manhã ao meio-dia mais ou menos, descansar nas horas mais brutais do calor e às vezes retomar no fim da tarde. Você trabalha curvado. Você corta, carrega, amontoa. Quando é época de colheita, você usa uma foice de sílex, uma pedra afiada presa em um cabo de madeira, e repete o mesmo movimento de corte milhares de vezes por dia. O papiro Anastasia IV, 1, documento do período Ramsesida conservado no Museu Britânico, descreve de forma detalhada a vida dos trabalhadores rurais egípcios com uma crueza que surpreende. Os escribas que escreveram aquele documento estavam deliberadamente contrastando a miséria do trabalhador de campo com a vida mais confortável do escriba, para convencer jovens a estudar. Essa é uma das ironias da história. A melhor documentação sobre o sofrimento dos trabalhadores egípcios vem de textos que foram escritos para humilhá-los. As doenças que habitam seu corpo em 1200 a.C. não têm nome para você. Você não sabe o que é um parasita. Você não sabe o que é uma bactéria. Você sabe que, às vezes, a barriga dói de um jeito que faz você dobrar para frente, que às vezes a urina sai com sangue e que algumas pessoas da aldeia ficam cada vez mais amarelas até morrerem. Análises de múmias conduzidas por pesquisadores como Andreas Nerlich e Albert Zink, do Instituto de Patologia de Munique,
identificaram ovos calcificados de Schistosoma haematobium em tecidos renais e hepáticos de múmias egípcias de praticamente todos os períodos históricos. A esquistossomose, causada por parasitas que vivem em água doce e penetram pela pele, infectava uma proporção enorme da população que vivia às margens do Nilo. O ciclo era impossível de quebrar. Você precisa da água do Nilo para beber, para irrigar, para lavar, para tudo. E é exatamente nessa água que estão os parasitas que estão destruindo seus rins lentamente. O papiro Ebers, datado de aproximadamente 1550 a.C. e considerado um dos documentos médicos mais completos da antiguidade, lista centenas de remédios e tratamentos. Alguns são razoavelmente lógicos. Outros incluem fezes de crocodilo aplicadas em feridas, sangue de morcego misturado, com gordura como pomada, e leite de mãe que acabou de dar à luz menino como colírio para infecções oculares. O médico egípcio, chamado Sunu, era uma mistura de médico, sacerdote e mágico, e parte do tratamento era sempre uma recitação de fórmulas mágicas porque a doença era entendida como possessão ou punição divina, tanto quanto como fenômeno físico. O ambiente em que você vive em 1200 a.C. é hostil de formas que você aprendeu a não perceber mais porque se tornaram parte do fundo constante da existência. Os crocodilos do Nilo matam pessoas regularmente. Documentos do período Ramsesida registram mortes por crocodilo com uma frequência que indica que isso era considerado um risco ocupacional normal para quem trabalhava perto do rio. As cobras são outro perigo constante, especialmente a cobra egípcia, Naja Hage, que os egípcios chamavam de Iaret, e que era comum nos campos e nas casas. O papiro Brooklyn, datado de cerca de 1200 a.C., é inteiramente dedicado ao tratamento de picadas de cobra e lista mais de 30 tipos diferentes de serpentes com seus tratamentos, o que indica que picadas eram frequentes o suficiente para justificar um documento médico especializado. Os escorpiões aparecem embaixo das esteiras durante a noite. As moscas são onipresentes e pousam nos olhos das crianças, transmitindo tracoma, uma infecção ocular bacteriana que causa cegueira progressiva e que arqueólogos identificaram em múmias do período. A justiça no Egito de 1200 a.C. existe, mas ela não foi construída para proteger você. O sistema legal egípcio, documentado no papiro Salt 124 e em registros do tribunal de Deir el-Medina, mostra que havia um processo judicial com testemunhas e julgamentos. Também mostra que as punições para trabalhadores que roubavam eram amputação do nariz e das orelhas, ou trabalho forçado nas minas de ouro do Sinai, que eram uma sentença de morte lenta. Os registros do julgamento dos conspiradores do harém de Ramsés III, documento chamado Papiro Judiciário de Turim, descrevem execuções e mutilações em detalhes administrativos frios que revelam como a violência estatal era normalizada como instrumento de controle. Quando você morrer, e você vai morrer cedo, a expectativa de vida média de um trabalhador egípcio do Novo Reino era de 30 a 35 anos, segundo análises osteológicas publicadas por Jerome Rose e Mark Schwartz. O que acontece com seu corpo depende inteiramente de quanto dinheiro sua família tem. Se sua família tiver recursos mínimos, você será mumificado de forma simples. Os órgãos internos serão removidos, o corpo será coberto de natrão por 40 dias para desidratar. E você será enrolado em faixas de linho barato e colocado em um caixão de madeira pintada. Se sua família for pobre demais, você será enrolado em esteira de junco e enterrado diretamente na areia quente do deserto, que paradoxalmente preserva os corpos naturalmente pela desidratação. O que é por isso que arqueólogos encontram tantos corpos do período pré-dinástico em estado impressionante de conservação. A ideia de uma vida após a morte gloriosa no campo de juncos, o Aro, era real e central para a cultura egípcia. Mas para chegar lá você precisava que seu nome fosse pronunciado,
que seu coração fosse julgado puro pela pena de Ma'at e que as fórmulas corretas fossem recitadas sobre o seu corpo. Tudo isso custava dinheiro. Tudo isso era privilégio. Agora você fecha os olhos e pensa no que acabou de atravessar. Você acordou com dor em uma casa de barro sem móveis. Você comeu pão com areia que está destruindo seus dentes. Você bebeu cerveja turva porque a água te mataria mais rápido. Você foi trabalhar curvado sob um sol de 45 graus, sem proteção e sem salário, apenas com a promessa de rações que às vezes não chegavam. Você carregou no seu corpo parasitas que estão corroendo seus órgãos sem que você saiba. Você conviveu com cobras, crocodilos e escorpiões como parte normal da paisagem. E você vai morrer antes dos 40, provavelmente de uma combinação de exaustão crônica, infecção não tratada e desnutrição, e ser enterrado em uma esteira de junco na areia, com sorte com alguém que pronuncie seu nome para que você possa continuar existindo do outro lado. Agora pensa no seu dia de hoje, na sua cama, no seu alimento, no médico que você pode chamar, na água que você bebe sem pensar, na aspirina que você toma sem dar valor. A civilização que você habita hoje, com todos os seus problemas reais e legítimos, está separada daquela vida por 300 anos de acumulação de conhecimento, de sofrimento coletivo, de mortes que ensinaram à humanidade o que fazer diferente. Cada vacina, cada filtro de água, cada analgésico é o resultado de incontáveis vidas, como a que você acabou de viver por esses minutos. Se esse vídeo te deu perspectiva, se você sentiu por um momento o peso daquela existência, deixa o like agora, porque esse gesto simples é o que permite que esse canal continue existindo e continue trazendo essas reconstruções para você toda semana. Inscreve-se se você ainda não fez isso e conta nos comentários qual civilização você quer atravessar na próxima semana.